Bom, então, mais um pouco sobre o controle, porque ele é muito importante. E o paralelo do controle, eu enfatizei, então, por alguns minutos, acho que eu tomei uns 10 minutos só para falar sobre o controle, mas o controle e a rigidez, eles são vizinhos. Eles estão, assim, muito próximos. Não necessariamente o controlador também é rígido, não necessariamente, mas eles podem estar muito juntos. Então, eu falei do controlador que está fugindo da ferida da traição, que é a tristeza. E o controlador tem medo da tristeza. Então, ele se esforça para não ser traído. Porque ser traído significa sentir a dor da tristeza que ele não quer cuidar. Então, ele tem medo da tristeza, certo? O rígido tem medo da injustiça. Injustiça e traição podem ser parecidos, podem acontecer juntos. Pode ser que uma traição seja vivenciada também como uma injustiça, porque a traição pode ser a injustiça, pode acontecer junto. Então, não é uma regra que traição e injustiça tem que ser diferente. A mesma experiência pode ser vivenciada como traição e injustiça, como pode ter uma experiência de traição e uma experiência de injustiça. Para entender, é mais fácil separar as coisas. E no livro As 5 Feridas Emocionais, você encontra essas feridas separadas. Se você se identifica com a ferida da traição ou da injustiça, é interessante ler e reler e pensar na vida para identificar como essas feridas se manifestam. Falando da injustiça, o que é a injustiça? Ser tratado de uma forma que não se encaixa no que você entende que seria justo. Ser tratado de uma forma diferente de como alguém ou uma outra pessoa ou os outros são tratados. Então, é o nosso conceito de justiça. De novo, é a expectativa. A nossa expectativa do que é o justo. É justo ser tratado igual aos outros. Será? É justo ser tratado, ou seja, às vezes a nossa dor da injustiça vem de a gente tentar impor a vida, tentar impor aos outros qual é o jeito justo que a gente deve ser tratado. Exemplo, parece justo que os irmãos sejam tratados da mesma maneira pelos pais. Parece justo, certo? Então, a ferida da injustiça pode ser você perceber que um outro irmão ou irmã é preferido e você não. Pode parecer uma injustiça e causar a ferida da injustiça. Como assim que eu não sou preferido? Isso é injusto. Então, eu estou trazendo que pode ter injustiças, vamos dizer, de fato, contra a lei, ou seja, injustiças que sejam de fato, e pode ter injustiças vivenciadas como injustiça. Mas na relação entre pais e filhos, o sentimento a gente não controla. Pode ser que o pai ou a mãe tenha um dos filhos como preferido. E aí, como lidar com isso? Esconder, mostrar, tentar manipular o sentimento para não mostrar que tem o preferido. E aí, como lidar? A questão chave é que a pessoa que sente a ferida da injustiça, ela precisa cuidar de si. Ela precisa ver que as coisas não têm que ser do jeito que a gente entende, ou seja, não é na justiça humana. Existe muito mais coisas do que a gente compreende. Se a gente tenta impor a nossa justiça, a vida aos outros, é um caminho para se frustrar. A Eliane escreveu: se a irmã mais velha ser a irmã mais velha e ser culpada por tudo de errado que ela fez. Ser a irmã mais velha e ser culpado por tudo de errado que ela... Eu não entendi, Eliane, acho que faltou alguma palavra aí que dificultou. Tá escrito assim: ser a irmã mais velha e ser culpada por tudo de errado que ela fez. Então, você não é a irmã mais velha, mas te colocam como se fosse a mais velha, e aí você é culpada por tudo de errado que a irmã mais velha fez. Mas você está sendo cobrada como se fosse a irmã mais velha, é isso? E aí isso pode ser a causa da ferida da injustiça, sobre a ferida da injustiça.
Isso pode ser a fonte da ferida da injustiça. Ser culpado, ser responsabilizado por algo que é causado por outra pessoa. E essa ferida da injustiça vai continuar na gente, até que a gente olhe para a dor, para a tristeza. E na ferida da injustiça, a gente se torna rígido. A rigidez é tentar fazer tudo certo, é se esforçar, se cobrar para fazer as coisas do jeito que a gente entende que é certo. Eu vou reforçar isso, eu vou dizer que eu vou sempre reforçar isso. É a nossa ideia de como as coisas deviam ser. É a nossa ideia do que é a justiça. É a nossa ideia do que fazer para garantir essa justiça. Então, existe a dor da injustiça, que é a tristeza. Existe o medo de ser injustiçado de novo, de sentir a tristeza de novo. E existe esse esforço racional para fazer o certo por medo da injustiça, por medo de sentir a tristeza de novo. Então, por isso que eu estou dizendo que o controlador e o rígido é muito parecido, é muito próximo. Pode ter alguém que é só rígido? Pode ter. Pode ter alguém que é só controlador? Pode ter. Só que o controlador, ele está fazendo um esforço para não ser traído. Esse esforço é controlar as emoções, é controlar os outros, para não ser traído. O rígido, ele está fazendo tudo certo, ele vai cobrar dos outros que façam tudo certo também. O rígido é muito exigente com ele para fazer o certo, ele vai ser com os outros, não tem como não ser. Por isso que o rígido e o controlador vai estar junto. Só que esse esforço para fazer tudo certo, para não ser injustiçado de novo, foge da dor que precisa ser cuidado. A dor que precisa ser cuidada por trás das feridas emocionais é a tristeza. Por isso que de todas as feridas emocionais, o foco é a tristeza por trás da experiência. Se você entende que a tristeza pede cuidado, então o caminho para resolver qualquer ferida emocional é cuidar da tristeza. E para cuidar da tristeza, você precisa olhar para ela, se relacionar com ela, conversar, ter uma linguagem de apoio, entender que é uma relação. E aí tem 3 pontos para lidar com a tristeza. O primeiro é a consideração, é o autocuidado, que é na relação consigo. Na relação com os outros, é sobre estar em relações que te valorizam, que te respeitam. E se posicionar do seu lado nessas relações. E não abrir mão do que você acredita para manter a relação. Então, no autocuidado é a relação consigo. Na relação com os outros, pode ser a necessidade de respeito, de consideração, que você precisa se dar. Se a pessoa não te dá isso, se afastar, é uma forma de cuidar de si. O terceiro é em relação ao que você faz. É importante fazer algo que tenha significado e sentido para você. Se você faz algo que não tem significado e não tem sentido, é normal que se sinta uma frustração, que é a tristeza. Então, cuidar da tristeza significa cuidar de si na relação consigo, cuidar de si na relação com outro, que é estar em relações que te considera, que você se sente respeitado e valorizado, e em relação ao que você faz, fazer o que tem sentido, o que te realiza, o que te satisfaz. Se o medo te impõe fazer um trabalho que não é bem o que você gostaria, mas você não vê outra opção e você está ali, então você pode buscar um significado para o que você faz. Ah, mas eu não consigo buscar um significado para o que eu faço, então muda. Porque ou você dá um significado que faz sentido para você naquilo que você faz, ou muda. Porque senão vai ter a tristeza. A tristeza pode não estar incomodando agora, mas ela vai incomodar em algum momento. Então a gente precisa desses 3 pontos: o autocuidado, o respeito nas relações e o sentido, o significado, o propósito naquilo que a gente faz. Sem um desses 3, a tristeza vem, a gente foge da tristeza, e aí ela aumenta, aí perde sentido, e aí chega na depressão. Ah, mas a depressão pode ser por questões químicas. Pode, sem dúvida. Eu estou falando do aspecto emocional. O fato é que o aspecto emocional, comportamental, afeta as emoções. Uma pessoa ansiosa tende a ter problemas gástricos. Certo? Uma pessoa ansiosa, com a mente muito ativa, preocupada, insegura, tende a ter queimação no estômago. Por que será?
existe uma relação entre os pensamentos e o estômago, a acidez do estômago. Cuidar dos outros para receber cuidado. Não tem nada de errado cuidar dos outros, é uma necessidade humana, é algo que a gente sente bem ao fazer. O importante é checar a motivação. Que o cuidar dos outros não seja uma forma de... Deixa eu ler os comentários. A Regiane escreveu, é uma ilusão achar que controlamos. Não controlamos nada e ninguém. Isso mesmo. A nossa mente, e é curioso, Regiane, que tem gente que acredita que controla. Tem gente que, quem controla, acredita que está controlando. Na verdade, a pessoa nem questiona isso. Ela só acha que tem que fazer e que é o certo. Mas é isso mesmo. O controle, eu digo que é a ponta do iceberg achando que escolhe para onde ele vai. A ponta do iceberg está montada na montanha, que é o iceberg, que está abaixo do nível do mar. Imagina a ponta do iceberg achando que é ela que direciona para onde vai o iceberg. A ponta do iceberg vai para onde todo o iceberg vai. Não tem como se separar. Então, o controle seria a ponta do iceberg achando que é ele que está guiando toda a montanha, que é o iceberg. Ou seja, não existe controle. São as emoções que guiam a gente. Tanto que o controlador está fugindo da tristeza. Isso é ser guiado pelas emoções. Liberdade é quando você curou a ferida emocional ou as feridas emocionais e você pode escolher o que você sente momento a momento. Até isso seria escolher aquilo que você tem no momento. A liberdade vem de escolher aquilo que está disponível. Curiosamente, né? Parece estranho, mas isso não é escolha. O que é escolha, então? Escolha, liberdade. A escolha que vem da liberdade é a escolha daquilo que está presente. Porque é só isso que existe no momento. Achar que você pode escolher algo diferente do que está disponível é ilusão, como a Regiane falou. E a Regiane completou. Aceitar e respeitar é o caminho, isso mesmo. Pode parecer estranho para a mente controladora. O que parece estranho para a mente controladora? Que escolher o que está presente no momento é a única coisa que existe. Mas no momento, o agora, só existe isso. Se você escolhe algo diferente, esse escolher algo diferente é no agora. Mas é a partir do que você faz agora. Em algum momento, a vida vai corresponder, vai ter mais maleabilidade às suas escolhas. E aí você faz isso. É que fazer escolhas diferentes é sempre no agora. É o que você faz agora. Não aceitar o que está presente é sofrer e plantar sofrimento. Então, no agora, você faz escolhas, você planta no agora. E os próximos agora, que vão chegar, não existe amanhã, só existe agora. Os próximos agora vão trazer outras possibilidades. E aí você colhe daquilo que você plantou no agora, mas só existe o agora. E a liberdade que a gente vivencia é escolher aquilo que está disponível. Escolher aquilo que está disponível é fazer aquilo que você tem de possibilidades no momento presente, aceitando aquilo que está presente. Se no presente existe sofrimento, se você rejeita o sofrimento, a dor, você não aprende com ela. Então, entrar em contato com o que você sente, lidar com o que você sente, é um caminho para a liberdade e para a mudança. Bom, essa foi a aula sobre cuidar dos outros e autocuidado, onde a ênfase é a motivação. Que você cuide dos outros porque você quer, não porque eles têm que retribuir em algum momento. Que você cuide dos outros porque você cuida de você e está cheio do autocuidado e transborda. Porque assim você tem mais facilidade e tem mais possibilidade de que as coisas fluam. E aí, é isso. Cuidar de si, transbordar e cuidar dos outros. E no cuidar dos outros, que seja sem expectativa de retribuição, ou seja, porque você quer. Se as pessoas retribuem, é um bônus, é um extra. Mas a satisfação já está no cuidar. E se alguém não retribuiu, se tem sofrimento, esse sofrimento precisa de cuidado. Aí você cuida desse sofrimento. Esse é um caminho de liberdade, de autorresponsabilidade. Daí é experimentar e confirmar por você.